Olá pessoal, boa noite. No vídeo de hoje vamos falar sobre o profeta Balaão e a curiosa história de que Deus usou uma jumenta para falar com ele. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O profeta Balaão, ele é filho de Beor e ele morava na terra de Petor, que fica próximo ao rio Eufrates. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel havia lutado contra o povo amorreu e eles tinham sido vencedores nessa guerra. Então eles se acamparam ali próximo a Moabe. E o povo moabita, após ficar sabendo disso, eles se aliaram ao povo midianita. Então o rei de Moabe, de nome Balaque, ele manda chamar o profeta Balaão, porque segundo ele, o profeta Balaão ele era muito bem visto, porque todo aquele que o profeta Balaão abençoasse era abençoado, ou aquele que o profeta Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então Balaque, após ele perceber que a força do povo israelita era grande, ele manda chamar Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel e abençoasse o povo moabita, para que assim eles fossem vitoriosos. Então ele manda mensageiros ir ao encontro de Balaão. Então quando aqueles mensageiros chegam até Balaão, Balaão pede para que eles aguardem uma noite, para que ele pudesse consultar a Deus e ver o que Deus achava dessa ideia. Então Balaão ele consulta Deus e Deus fala para ele que não era para ele seguir aqueles mensageiros para Moabe e que não era para ele amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel era povo abençoado. Então aqueles mensageiros eles dizem a Balaque tudo o que Balaão havia falado. Então Balaque ele manda outros mensageiros, ainda mais honrados, e pede para que aqueles mensageiros digam a Balaão que se ele fosse até o rei Balaque e ele amaldiçoasse o povo de Israel, ele seria honrado grandemente. Então Balaão ele respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse toda a sua casa, todos os seus tesouros, eu não poderia ir contra a vontade de meu Deus. Então ele pede para que aqueles homens eles esperem mais uma noite para que ele consulte a Deus para saber o que fazer. Então Deus apareceu para Balaão à noite e disse para ele: dessa vez você vai acompanhar esses mensageiros. Só que todavia falarás somente o que eu lhe disser. Então Balaão se levantou pela manhã, pegou a sua jumenta e partiu em direção a Moabe. Então Balaão ele partiu montado em uma jumenta, e essa jumenta ela mudou de direção por 3 vezes, e por 3 vezes Balaão bateu nela. Então Deus usou a boca da jumenta para falar com Balaão, e a jumenta pergunta para Balaão por que ele havia batido nela por 3 vezes. E Balaão zangado diz para ela que a sorte da jumenta é que ele não tinha uma espada, senão ele teria tirado a vida dela ali mesmo. Só que naquele momento, Deus abre os olhos de Balaão e ele consegue ver que no meio do caminho havia o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. E aquele anjo explica para ele o motivo pelo qual a jumenta havia se desviado por 3 vezes no caminho. Ele diz que se a jumenta ela não tivesse desviado, o anjo ele havia matado Balaão e deixado apenas a jumenta viva. O anjo do Senhor teria feito isso porque ele viu que no coração de Balaão havia más intenções. Ele tinha intenção de ir ao reino de Moabe e conseguir muito dinheiro amaldiçoando o povo de Israel. Então o anjo ele apareceu com o objetivo de parar Balaão de todo jeito.
Então o anjo adverte Balaão, dizendo para ele, mais uma vez, que era para ele seguir as ordens de Deus, que não era para ele fazer nada de diferente. Caso contrário, ele iria pagar um preço muito alto. Bom, e chegando ao reino de Moabe, o rei Balaque ele pede para que Balaão ele amaldiçoe o povo de Israel por 3 vezes. E acontece que por 3 vezes, ao invés de amaldiçoar, Balaão ele abençoa o povo de Israel, porque Deus havia falado que não era para fazer nada contra o povo de Israel, porquanto era um povo abençoado. E quem amaldiçoasse aquele povo, automaticamente seria amaldiçoado. Então, na primeira profecia, Balaão ele abençoou o povo, porque Deus havia os abençoado. Balaão ele diz que o povo de Israel seria abençoado de tal forma que eles não poderiam nem ser contados. E na segunda ele diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, nessa profecia, Balaão ele estava dizendo que Deus pediu para abençoar o povo e assim seria feito. O povo de Israel seria abençoado. E na terceira ele diz que todo aquele que se levantasse contra Israel seria amaldiçoado. E decreta a derrota do povo moabita juntamente de seus aliados medianitas. Então Balaque levou Balaão a outro lugar e Balaão fez outra profecia. Ele disse que o povo de Israel seria vitorioso onde eles passassem. Então é importante a gente ressaltar que todas aquelas profecias que Balaão teve não veio da mente dele. Ele apenas repetiu o que Deus havia falado com ele. Então tudo que Deus mandou Balaão falar, ele falou para o rei Balaque. Por isso que ele profetizou a derrota do rei e de todos os seus aliados. Então Balaque manda Balaão ir embora, porque Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoou o povo, fazendo tudo ao contrário do que o rei queria. Só que passado algum tempo, Balaão ele acabou se corrompendo, porque ele se aliou ao povo midianita e aquele povo moabita, mostrando que havia formas de fazer com que o povo de Israel se corrompesse e se afastasse de Deus. A forma que ele encontrou foi mandar algumas mulheres do reino de Moabe a Israel e pedir para que aquelas mulheres ficassem com os homens de Israel, fazendo com que eles viessem a se corromper, adorando outros deuses e caindo em prostituição. Então a Bíblia vai dizer que por conta desse pecado, uma praga caiu diante do povo de Israel e cerca de 24 mil homens perderam as suas vidas por conta disso. Então, após o povo de Israel pagar pelos seus pecados, Deus pede para Moisés reunir o exército e ir ao encontro do povo midianita, porque naquele dia Deus iria entregar a vitória para o povo de Israel. Bom, e nessa guerra foi morto Balaão, juntamente com o rei midianita e todos aqueles aliados que lutaram contra o povo de Israel. Então Balaão ele ficou conhecido na Bíblia como um péssimo exemplo de profeta, porque ele fez com que o povo de Deus se desviasse e por conta disso 24 mil homens perderam suas vidas. E por mais que Deus alertasse Balaão sobre a desobediência, ele não quis ouvir. Então, considerações que a gente pode ter da história de Balaão é que se Deus promete, ele cumpre. E aquele a quem ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E outra é que quando Deus quer, ele usa o improvável. Ou seja, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Então não espere Deus usar um pastor para falar com você, porque ele tem o modo dele de trabalhar. E às vezes é diferente do modo como a gente pensa. Bom, pessoal, e essa foi a história de Balaão.
Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente, compartilhe, para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Semana que vem tem mais conteúdo e eu espero vocês.